Programa Max no Divã. Com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Começa agora na sua melhor rádio. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá para você que está nos 87,5 da Max FM, tá pelo site, pelo maxfm.com.br, ou está me vendo pelo Facebook, ou baixou o app, né? Muito boa tarde, nós estamos começando mais um Max no Divã e hoje nós vamos falar sobre fobia, né? Conforme nós avisamos semana passada e divulgamos durante a semana, né? Vamos falar sobre o medo. A palavra fobia, ela tem origem grega, não é da nossa língua, né? Ela foi traduzida, não foi pela Paula Fernandes, pode ficar tranquilo, mas ela tem, o significado dela é horror, é horrorizar, é amedrontar, né? Na linguagem psicanalítica, a fobia é o medo irracional, o medo neurótico por uma situação ou por um objeto, né, que possa indicar algum perigo para aquela pessoa. Então todo medo, todo descontrole que você tem em relação a alguma coisa, real ou não, nem sempre o objeto do medo é real, ele causa muito desconforto para essa pessoa. Normalmente, quando a pessoa tem alguma fobia de algo, ela pode ter enjoo, ela pode ter tremores, suar bastante, ela pode ter nojo, ela pode ter crise de choro, arrepios, o aumento do batimento cardíaco, né? Coceira, formigamento, e a sensação de fuga. Ela precisa fugir do lugar ou a coisa ser afastada dela. Se for por um objeto, a coisa tem que ser afastada, ou se o medo dela é do lugar, ela tem que se afastar do lugar, né? Existem alguns estudos que apontam
que existem mais de 500 tipos de fobias, mais de 500 tipos de medo, né? Eles são divididos assim em algumas classes, em mais ou menos 5 classes, na verdade. São as fobias de animais, né? Por qualquer tipo de animal. A mais famosa é o medo da aranha, né? A aracnofobia. Também tem as fobias por aspectos ambientais, que são medo de trovoada, medo de enchente, de terremoto, de chuva, né? Tem muita gente que tem um medo pavoroso disso, né? Os medos, as fobias fisiológicas, que é o medo do sangue, medo de ferida, de injeção, né? Tudo que se refere ao corpo, né? A pessoa tem muito medo. Medo de situações, né? Que é estar em uma altura, estar dentro de um avião, estar em um elevador, num lugar fechado, né? É uma situação criada que a pessoa tem medo. E o medo sem classificação, que é o medo de vomitar, medo de cair, medo de contrair uma doença, medo de casar, e por aí vai. Tem diversos medos, né? Como é que a pessoa se adquire o medo? Olha, existem muitas formas para se adquirir o medo, né? Apesar de que o medo ele tem uma importância muito grande na própria constituição da nossa sociedade hoje em dia, né? Porque foi em função do medo que o homem foi se juntando, se aglomerando, formando grupos cada vez maiores, né? E para uma questão de pura defesa mesmo. Nós éramos a classe mais baixa da cadeia alimentar, né? Então, se nós não nos juntássemos, provavelmente não estaríamos aqui. Então, os homens foram se juntando, foram se aglomerando e com isso foi conseguindo se defender melhor, conseguindo agir melhor. Aí conseguiu trabalhar, conseguiu arar a terra, conseguiu um monte de coisa que ele conseguiu por medo, né? Até hoje é importante para nós o medo. O medo evita que a gente se coloque numa situação de complicação ou mesmo de um acidente, né? Ninguém é louco de atravessar uma rua sem olhar, porque a gente tem medo de ser atropelado, né? Não tem uma fobia, mas tem um medo, né? O medo é natural. Nós temos o medo, por exemplo, de comer algo estragado, né? Todo mundo tem um medo desse, é natural. Existe também muitas formas de medo que nós temos hoje em dia e que faz muito bem pra gente, é uma questão de segurança, né? É importante o medo para todo mundo. Quando ele passa a ser de forma irracional, a ser de forma neurótica, aí ele passa a ser uma fobia, aí ele precisa de tratamento. Mas normalmente isso não se passa, ele é adquirido através de algumas características, como por exemplo, um trauma infantil. A pessoa que sofreu na infância, ela sofreu um trauma com algum animal, com alguma situação, ficou preso numa caixa e pode adquirir alguma fobia nesse sentido. Uma criação castradora, né? De repente foi criada muito fechada, sem muito relacionamento, e ela começa a ficar muito perturbada e isso desperta um medo meio incontrolável. Uma decepção amorosa, principalmente na fase infantil, juvenil ou adolescente mesmo, né? Uma decepção amorosa pode causar uma fobia, né? Principalmente fobia social, a fobia do sexo oposto. Tem gente que tem esse medo, né? Realmente faz um medo muito complicado. Um trauma da adolescência, né? Que hoje em dia até o bullying ajuda muito isso, né? As pessoas acabam praticando bullying e acabam criando fobias em outras adolescentes, que isso se leva por muito tempo no resto da vida se ela não cuidar, né? Mas os adultos também podem sofrer uma fobia e pode sofrer um trauma, e dessa trauma desenvolver a fobia, e não necessariamente de infância, ele já pode desenvolver depois de adulto, né? Os adultos têm fobias, claro, tem um monte de fobias, não é só adolescente. Os adultos têm fobias e essas fobias podem ser adquiridas há pouco tempo, pode ser uma coisa nova na vida dele, não necessariamente é uma coisa de infância, uma coisa antiga, né? É bem comum ter situações assim. Existem algumas fobias que são muito conhecidas, né? São muito claras pra gente, todo mundo conhece, todo mundo sabe, como a aracnofobia, como o medo do escuro, tem muita gente que tem medo do escuro, mas tem umas interessantes que eu listei aqui, que está muito em evidência hoje em dia, por exemplo, a fobia social, né?
que é o medo de estar com outras pessoas, ou estar em exposição para essas outras pessoas. O mesmo não é necessariamente um grupo muito grande de pessoas, um grupo pequeno de pessoas. Com o avanço da tecnologia, né, as pessoas hoje estão ficando cada vez mais, principalmente as crianças, estão ficando muito mais isoladas, cada vez mais isoladas, sem interação com grupos. Quando ela tem que ter uma interação com o grupo, normalmente ela se perde, né, e ela acaba se perdendo, passando um certo trauma, e com isso vai tendo medo, né, vai desenvolvendo a fobia social. Isso, infelizmente, é bem comum, e mesmo porque quando a criança vai para a escola, mesmo hoje nas escolas, né, a escola é um grande local para interação social, né? Você está lá solto com crianças da sua idade, e você começa a desenvolver o meio social. Se você pular essa fase, por exemplo, aquela questão de estudar em casa, esse tipo de coisa, se você perder essa interação, fatalmente você desenvolve algumas fobias, principalmente relacionadas a falar em público, se interagir com pequenos grupos ou grandes grupos, ou qualquer outra forma de interação social. Outra fobia que está muito em evidência hoje é a agorafobia, né? Agorafobia é um medo de estar em lugares abertos ou estar em lugares fechados, é um medo de lugar de muita gente, é um medo de estar em um lugar que não tem ninguém. Por exemplo, a pessoa está num parque sozinha, né, e ela tem medo de um tiro vir e atingi-la. Ela entra em pânico. Ou ela está no show, no espetáculo, cheio de gente, ela tem medo que estoure alguma coisa e todo mundo saia correndo e acabe pisoteando. São medos incontroláveis, né? A pessoa normalmente, quando está numa crise dessa, ela entra em pânico e ela passa daquela descrição que eu dei antes de suor, esse tipo de coisa, ela passa disso, ela já entra para um pânico, com uma situação muito mais complicada, né? E a glossorofobia, né? É um medo de falar em público, né? Hoje em dia é muito comum, eu atendo bastante gente que tem medo, principalmente medo da fobia social e o medo de falar em público. É os que eu mais tenho visto ultimamente, pessoas com esse tipo de medo, né? A agorafobia, o medo da fobia social e o medo de falar em público. Infelizmente, hoje isso está muito mais do que medo de aranha, do que medo de lagartixa, do que medo de cobra, que é uma coisa que muito antiga, o pessoal tinha muito, né? Com a fobia por qualquer outro tipo de animal. Hoje as fobias estão muito mais ligadas ao convívio social, tá? Nós vamos encerrar esse bloco aqui, e no próximo bloco a gente já volta falando de algumas perguntas, já vai voltar respondendo algumas perguntinhas. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras?
procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Dá medo, né? Bom, vamos voltar a falar agora de fobias, né? E vamos responder as perguntas que chegaram pelo meu Facebook. Muito obrigado ao pessoal que mandou, né? E a primeira pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: eu tenho medo de lugares fechados. Quando tento viajar, eu tomo um remédio e durmo a viagem toda. Tá correto? Olha, meu querido, é complicado isso, hein? Você toma, toda vez que você precisa viajar, você toma um calmante para apagar e viajar. E se acontecer alguma coisa na sua viagem? Você não tem medo, não? De no meio da viagem acontecer alguma coisa e você está apagado? Então, eu acho que é muito mais prudente da sua parte procurar uma terapia, uma coisa para tratar essa fobia, do que ficar ingerindo medicamentos aí que vão te derrubar, dependendo do tamanho da viagem, por horas, né? Eu acho muito mais arriscado manter essa rotina que você está mantendo, mesmo porque você, dependendo da viagem, você perdeu toda a viagem, né? Às vezes a viagem é muito mais interessante que o destino, e você acaba perdendo toda a viagem porque você tem medo de lugares fechados. Eu devo entender que é carro, avião, né? Trem, acho que até metrô. Como é que você viaja de metrô? Acho que não vai de metrô, né? Não vai de ônibus, né? Você prefere ir de... Eu estou falando no transporte interno urbano. Acho que você deve evitar, com certeza. Você deve ir de carro. Mas eu não vejo como atitude prudente, não. Eu acho muito arriscado até. Você, além do que você está perdendo, o que você está ganhando, que é uma intoxicação por medicação, para ficar o tempo todo desligado. Tá? Eu tenho medo de injeções. Não posso nem chegar perto. Isso é uma fobia? É uma fobia. É uma fobia que nós compartilhamos. Eu também detesto injeção, não gosto não. E eu, sinceramente, eu tenho horror à injeção, mas a gente tem que encarar. Essa fobia é aquela fobia fisiológica, tá? Que a gente também tem medo de qualquer coisa furando a gente. Normalmente quem tem medo de injeção também tem o problema com picada de abelha, tem medo de abelha, esse tipo de coisa. Tem uma fobia que é bem interessante, que... Deixa eu pegar o nome aqui que me fugiu da mente agora. Tripofobia. É a fobia de medo de buraco. Mas principalmente de uma colmeia, sabe aquela situação de colmeia de abelha, né? A pessoa, quando vê uma colmeia daquela, ela começa a passar mal, ela realmente passa, ela tem sudorose, ela tem nojo, ela tem arrepio, ela se tem um desconforto muito grande e ela quer sair dali. Ela não pode nem ver aquilo, né? Ela projeta talvez a picada de abelha ou só o buraco em si, mas a tripofobia ela tem essa questão que também pode ser da agulha, né? A agulha também presta a gente. Você precisa se tratar, claro, porque a gente, vez ou outra, precisa tomar uma injeção. Faz parte da vida, né? Não tem como deixar para lá.
muito difícil deixar para lá. A próxima pergunta, eu tenho um monte de fobias. Lugar alto, lugar baixo, falar em público, aranha, lugar fechado, elevador. Uma listagem muito grande aqui. Eu vou fazer uma análise assim, bem assim, irresponsável, porque eu não estou conversando com você, eu realmente não estou te falando exatamente de um paciente, né? Estou dizendo em cima de uma pergunta, mas eu vou arriscar que você não tem fobia nenhuma. Esse medo todo que você tem aí, desse lugar alto, lugar baixo, em público e tal, na verdade, é uma ansiedade generalizada, né? Você entra num lugar, você quer resolver e quer sair dali logo. Isso é ansiedade. Então, se você está vê um bicho, você quer resolver logo, você quer ir embora logo de perto. Se você está com um lugar fechado ou no elevador, você tem pressa de chegar antes. Eu acho que o seu problema não é nem fobia, tá? Eu acho que você tem uma ansiedade generalizada. Você deve ser uma pessoa extremamente ansiosa, que não tem tempo ou paciência para nada. Nem para um elevador, nem para um lugar fechado, nem para um lugar alto, nem para um lugar baixo. Eu acho que... Faz uma consulta aqui. Eu acho que o seu problema é medo generalizado, tá? Ansiedade generalizada, desculpa. A próxima pergunta... Essa é boa. Agorafobia e fobia social é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Dá tempo de explicar. A fobia social é quando a pessoa, por exemplo, eu vou fazer um exemplo, acho que vai ficar fácil de entender. A pessoa vai num restaurante, né? Aqueles self-service, que você pega aquela filinha, faz o seu prato com a bandejinha, depois você vai lá e senta, né? A pessoa que tem fobia social, você vai identificar assim, ela tem medo de ir lá no meio. Ela tem medo de chegar lá no meio e derrubar o prato, alguém ficar olhando para ela, ou a roupa dela subir, e alguém tirar sarro. Ela tem esse medo de chegar lá e errar o talher, e alguém olhar feio para ela, vai tirar sarro. Ela tem medo da interação com as pessoas que estão lá dentro, independente de quem seja, tá? Nesse mesmo restaurante, se tiver uma pessoa que sofre de agorafobia, ela vai estar sentada na porta, perto da porta, pronta para sair correndo a qualquer instante se acontecer alguma coisa, porque ela tem medo do lugar. As pessoas também dão medo nela, mas não esse medo do sarro, de tirar sarro, de alguém olhar para ela, de alguém comentar sobre ela. Ela tem medo das pessoas passarem por cima dela, por exemplo. Né? Uma situação, por exemplo, está dentro daquela casa, pega um fogo dentro do restaurante, as pessoas atropelarem ela. Então, agorafobia e o fobia social, no mesmo lugar, você identificaria assim. Eu não sei se ficou bem claro, mas um é medo de interagir com outras pessoas e outro também é o medo das pessoas, mas com o lugar, tem a ver com o lugar. Se nesse lugar não tivesse ninguém, esse restaurante estivesse vazio, a pessoa com fobia social ia lá tranquilo, fazia seu pratinho sem problema nenhum. O da agorafobia continuaria lá na porta com medo do lugar. Entendeu? Então são duas situações bem distintas. Mas a possibilidade das duas entrar em pânico é igual, tá? A possibilidade das duas entrar em pânico é igual. Outra pergunta aqui é: meu filho tem medo de voar, o que posso fazer? Olha, você não falou a idade do seu filho, pelo jeito deve ser criança, que você está falando, né? Começar a cuidar meio rápido, não força não, tá? Quando a criança tem muito medo, não força não, porque pode levar ao desmaio e complicar mais ainda. E fica mais difícil ainda tratar quando ela começa com desmaio, com situação de perda de controle, de senso de local. Ela pode dar umas reações assim, muito fortes, muito extremistas para a criança, tá? Fica sendo muito extremo para a criança. Então, não força, tenta fazer uma terapia, alguma coisa nesse sentido. Se ela é criança pequena ainda, é fácil de tirar, né? Tá no começo. É interessante tratar agora. Deixar mais para frente fica até mais complicado, mas agora é fácil. Procure ajuda, tá? Não adianta ficar expondo, forçando. A pessoa que tem fobia, você querer, não, eu vou tirar esse medo dela na marra. Não faça isso, jamais faça isso. É muito séria a situação. Realmente ela tem medo. Ela tem medo do escuro, no escuro não tem nada. Não tem nada para você, mas para ela, na cabeça dela, na neurose dela, ali tem algo que vai
fatal, vai matá-la. Ela tem medo de morrer ali, ela tem medo de acabar ali. Então, quando você vê uma pessoa que souber de uma pessoa que ela tem uma fobia, não faz brincadeira, não faz esse tipo de brincadeira, já é um bullying, né? Não faz um bullying desse não, porque é perigoso. Ela pode até chegar numa situação mais drástica, então um infarto, dependendo da pessoa, tá? É muito complicado. Se você sabe que uma pessoa tem medo, principalmente se for um medo físico, um medo real, e ficar atiçando a pessoa com o medo da pessoa, isso você pode levar a uma situação muito complicada, pior até um ataque cardíaco, tá? Então, a gente encerra esse bloco aqui. No próximo bloco, nós continuamos com as nossas perguntinhas e respostas, né? Daqui a pouquinho a gente está voltando, então. Muito obrigado. Até mais. Programa Max no Divã. Com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club. O seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br. O blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club. Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos. Especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã. Com o psicanalista Anselmo Duarte. Olá, você que está me ouvindo aqui nos 87,5 da Max FM, você que está no site maxfm.com.br, você que está ouvindo pelo app ou você que está me vendo aqui pelo Facebook. Nós estamos retornando com o terceiro bloco, né? Mais um bloco de perguntas e respostas, e nós estamos falando hoje sobre fobias, né? A fobia, o medo irracional. Então, continuando as perguntas, né? Eu tenho uma pergunta de uma amiga aqui que ela mandou: sou enfermeira, estou começando a ficar com medo de sangue, não consigo nem chegar mais perto, isso está atrapalhando o meu trabalho. Como eu disse, a fobia não necessariamente é um trauma de infância, ele pode ser adquirido
adulto. Agora, porque você adquiriu, deve ter aí um ponto na sua carreira em que o sangue tem causado isso para você. Mas eu entendo que é muito complicado, porque você realmente trabalha com isso, né? Você tem uma profissão diretamente ligada à fisiologia. E quando você começa com esse tipo de coisa, o melhor a fazer é procurar uma ajuda o mais rápido possível, tá? Conversa com seus chefes, com seus líderes aí, que eles vão te dar uma orientação, mesmo psicanalista que tenha no seu local de trabalho, para te dar uma ajuda, porque você precisa realmente começar com esse tipo de medo, fica muito complicado, tá? A outra pergunta é: o que é papafobia e quais são as fobias mais esquisitas? Você pesquisou na internet, né? Papafobia é uma fobia que é o medo do Papa. Tem pessoas que têm medo do Papa, assim como tem pessoas que têm medo de palhaço, né? Claudiofobia, né? A caligeneofobia, que é o medo de mulher, né? A filofobia, que é o medo de apaixonar, né? Que também é um medo engraçado. E tem um medo que está surgindo agora, eu nem sei ainda se já estão falando, né? Porque é relativamente novo, né? Que é a nomofobia. Nomofobia é o medo de ficar sem celular. Eu sei que tem já, né? Inclusive tem clínicas para tratamento para a pessoa se deixar o celular, né? Tirar do vício do celular, né? Ficar, né? Aquela pessoa fica 24 horas sem celular. Tem clínicas especializadas nisso para você se internar e ficar sem o celular. Mas agora também parece que tem esse medo, né? A nomofobia é o medo de ficar sem celular, ficar sem internet, ficar sem contatos, ficar sem acessar as suas redes sociais. É um medo relativamente novo e estranho, né? Também tem aquele medo do 666, né? É o número, segundo o Evangelho de João, é o número apocalíptico, né? É o número da besta que você deve calcular, né? É um número que tem muita gente ainda que tem medo disso. Ainda tem gente que tem medo do 666, né? É que não viram a música do Iron Maiden. É legal pra caramba a música do Iron Maiden, né? 666. Meu filho tem medo de trabalhar. Isso é doença? Olha, não é doença, né? Fobia não é uma doença, é um trauma, né? É um transtorno. Mas o medo de trabalhar, talvez não no sentido que a senhora esteja colocando, que a senhora está dizendo que seu filho deve ter medo de levantar e procurar trabalho, né? Mas existe a ergofobia. A ergofobia é um medo insano que as pessoas às vezes têm de ter uma frustração no desempenho do seu trabalho, ou seja, ela tem medo de não conseguir realizar a tarefa bem feita, ela tem medo de não se dar bem com o pessoal do seu trabalho, com o pessoal do seu local, ela tem medo de não conseguir conciliar a sua vida profissional e a sua vida particular. Então, a ergofobia é esse medo, tá? Esse medo de ter um fraco desempenho, e isso atrapalha muito as pessoas. Às vezes a pessoa ela acha que ela pensa que ela tem uma ansiedade, que ela se atrapalha com o resultado por causa disso, que ela se atrapalha com isso, mas na verdade é um medo, é uma fobia, né? Mas é muito difícil de detectar, porque a primeira impressão que você tem é de uma ansiedade forte, mas na verdade é uma ergofobia, né? É o medo de desempenho, é o medo de sociabilidade, específico ao trabalho, tá? Específico ao trabalho, tá ok? A outra perguntinha aqui também é boa, né? Tenho pavor de ir para a escola, né? Sempre tive. Isso é uma fobia? É uma fobia, sim. Mas também é como a ergofobia, tá? É o medo de tirar péssimas notas, é o medo de não aprender, é o medo da decepção em provas, é o medo da decepção em grupos, da sociabilidade. Isso tem um nomezinho engraçado que eu vou ler aqui, porque não dá para decorar isso. É o didascaleonofobia, tá? É o medo daquela situação de ser desafiado, de ser questionado, de ter que estudar, de ter que se mostrar. Isso normalmente ele causa um medo muito sério, principalmente na primeira fase, quando as crianças saem daquela fase de um professor só, né, e passam a ter várias aulas por dia.
vários professores por dia. Tá? É bem comum, quando a criança está acostumada só com aquela professora, que é uma só, o período inteiro, né, e de repente ela começa a ter várias matérias. Ela começa a ter que prestar conta a várias pessoas diferentes, né? Porque antes era só aquela, normalmente chama de tia, tem um certo afago, né? De repente isso muda de uma vez para outra. Ela começa a ter professor para química, para matemática, outro para história, outro para línguas e educação física. Então ela começa a criar um medo de decepcionar muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso acontece muito, tá? E aí isso acaba levando para a fase adulta, principalmente quando você vai fazer uma pós, vai fazer alguma coisa nesse sentido, ou mesmo uma graduação, em que você basicamente não tem as imposições de quando criança, né? A frustração é só sua. Aí também dá um medo muito grande, tá? E a última perguntinha desse bloco é: a fobia é contagiosa? Olha, não sei se dá para dizer que é contagiosa, mas ela é, vou colocar uma outra palavra, ela é influenciativa. Se você conviver muito com uma pessoa que tem uma fobia grande, é meio que normal você adquirir aquele medo também. Acontece. É uma questão de transmissão, né? Vou te dar um exemplo. Se você cresceu numa família que tinha medo de ter de chuva, de vendaval, né? É comum você também ter o medo, porque você foi criado por aquele... normalmente quando você é muito criança, né, você não tem muito ação, né? Quem tem ação é seus pais, quando vocês são muito pequenos, né? Os pais que têm ação. Então, os pais transmitem aquele medo do vendaval, da chuva, né, do trovão, para a criança, porque como eles têm medo, eles se fecham, ficam na cama, falando de assunto, faz aquela coisa, canta musiquinha, se cobre, tem medo da chuva, tem medo do trovão. Isso pode transmitir para a criança, entendeu? Não só esse medo, qualquer outro tipo de medo, né? Por exemplo, o medo de alguns animais específico, né? O medo de relacionamento também, isso pode ser transmitido, porque você começa a conviver com pessoas que têm um medo muito grande de se envolver com que é a filofobia, né? Que é a pessoa que tem medo de se apaixonar, tem medo de se envolver em relações e acaba se influenciando. Você acaba tendo medo também por consequência, ou por tabela, né? Não que ela seja contagiosa, não é um contágio, é uma influência. Você pode ser influenciado pelo meio ambiente que você vive, né? Pelas pessoas que estão ao seu redor, e acabar tendo a mesma fobia que elas. Para tratar isso, às vezes é mais complicado do que quando você adquire sozinho, né? Porque isso não está só no seu inconsciente, isso está no seu DNA. Ele foi mais fundo ainda. É bem complicado. Às vezes detectar que uma pessoa tem medo por influência, principalmente numa fase bem infantil, que tinha medo de trovão, é muito complicado de tratar. Só uma regressão mesmo para acabar voltando e tentar trabalhar em cima disso aí. Assim a gente encerra o terceiro bloco. Na volta nós vamos para o quarto e último bloco desse nosso programa de hoje, falando de fobia. Até mais. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos. 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente. Quantas vezes você se sentiu ansioso na última semana? Estresse, sensação de vazio existencial, tensão. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. E é para te ajudar nessa jornada que existe o Zen Club. Nós somos uma plataforma de bem-estar emocional que vai te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Acesse www.zenclub.com ou baixe nosso aplicativo. Comece hoje a cuidar do que você tem de mais precioso. Você. Vem pro Zen Club.
Se você busca informação, atualização e notícias de Cotia e região, você precisa conhecer o blog reconversa.com.br. Notícias de forma clara e simples, com comentários inteligentes e comprometidos com o dia a dia de Cotia e região. No reconversa.com.br, a informação é levada a sério e você também pode participar no site ou no Facebook. Venha reconversar com a gente. Você precisa de levantamento topográfico, demarcação de divisas, georreferenciamento ou acompanhamento de obras? Procure quem está há 10 anos no mercado, sempre com os melhores equipamentos e equipe treinada. A Delta Topografia tem experiência e versatilidade para atender em tudo o que você precisa, inclusive drone. Ligue 11 482 56539 Delta Topografia. Quando precisa de projetos de estrutura para implantar ou ampliar a sua empresa ou grandes galpões, você quer qualidade, responsabilidade e principalmente segurança para o seu projeto. Para isso, pode contar com a AGF Projetos, especializada em obras de estrutura de médio e grande porte, faz projetos funcionais e modernos dentro das especificações e normas vigentes. Lembre-se desse nome, AGF Projetos. Ligue 19 3456 2606. AGF Projetos. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Agora nós vamos encerrando o nosso quarto e último bloco, né? Nós estamos falando de fobia, e para fechar esse bloco aqui eu tenho mais uma perguntinha, que é: depois que sofri um assalto, eu tenho medo de abrir a porta a qualquer hora do dia. Como resolvo? Eu vou pedir para minha amiga Adriana Cardoso, ela é terapeuta holística, ela vai dar essa resposta para a gente. Manda aí, Adriana. Anselmo Duarte, recebi a sua pergunta a respeito do tema fobias da sua ouvinte de BH. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite de estar participando hoje no programa Max no Divã, da rádio Max FM 87.5. Quero parabenizar esta atitude muito interessante, esse programa útil, que com certeza tem ajudado muitas pessoas, e motivo pelo qual seus ouvintes estão enviando perguntas. Eu sou a terapeuta Adriane Cardoso e vou hoje rapidamente compartilhar com você o que eu responderia a um paciente, a um cliente que me fizesse e que já me fez essa mesma pergunta. Eu vou colocar aqui a minha imagem um pouco ao lado para conseguir responder para você. Voltando, esta pergunta eu já ouvi de cliente, de paciente, em atendimento exatamente isso: já fui assaltada. Vamos ver exatamente como a sua ouvinte de BH fez a pergunta. Depois que sofri um assalto, tenho medo de abrir a porta a qualquer hora do dia. Como resolvo? Vou fazer como eu faria com o meu cliente, como já disse. Tenho medo. Vamos grifar aqui. Infelizmente, no decorrer da nossa vida, nós passamos por momentos não desejados. É claro que ninguém gostaria de sofrer um assalto. Você, querido ouvinte que passou por isso, com certeza passou por um trauma. E por isso você coloca: tenho medo. Sofri um assalto e tenho medo de abrir a porta a qualquer hora do dia. Como terapeuta, eu posso te dizer o seguinte:
todos os medos, eles são reações de algo vivenciado, neste caso, na prática. Você viveu de forma real esse medo, houve um trauma e isso ficou, de certa forma, marcado no seu cérebro. Vou te explicar da forma mais simples possível. E quando isso acontece conosco, algumas regiões do cérebro são ativadas, algumas substâncias do nosso organismo são ativadas a cada vez que lembramos do ocorrido ou que vivenciamos algo que fez parte do ocorrido. Motivo pelo qual que você comenta que a cada vez que você vai abrir uma porta, você tem medo. De alguma forma isso acionou um gatilho emocional em você. A minha sugestão, o nosso tempo é curtíssimo, é que você faça o seguinte: a cada dia, gradativamente, você chegue à porta da sua casa, simule você abrindo, fechando, entrando e saindo, mas você vai falar para o seu cérebro que está tudo bem. Do mesmo jeito que foi implantado o medo, parte do tratamento é você informar o seu cérebro que está tudo bem. Então você vai falar assim: olha, vamos abrir a porta, já girando a maçaneta, mas está tudo bem. Aí você fala: nossa, essa terapeuta tá louca. Não, não estou louca. Isso é uma técnica terapêutica. É como se fosse uma criança. Você fala: não, filho, pode ir lá abrir, tá tudo bem. Depois que ele passou por um trauma, por um medo. E o nosso cérebro, nesse momento, é uma criança para você reeducar. E eu quero que você vá fazendo isso uma vez por dia, 2 vezes. E junto a isso, a este comportamento, você vai respirar profundamente. Porque você vai ajudar a relaxar o seu cérebro. E nesse mesmo lugarzinho, não estou dizendo que é aqui, no lugar certo do seu cérebro, que ele sabe onde está armazenado essa reação, este medo, conforme você falar que está tudo bem, a cada vez que você simular essa porta, ou quando você for abrir essa porta para alguém mesmo, e você respirar profundamente, relaxar, a respiração relaxa, e abrir e dizer está tudo bem, ele vai começar a acreditar que está tudo bem. É uma forma muito simples de explicar. Coloque isso em prática, gradativamente, e você vai ver que você vai conseguir. E faça isso até conseguir abrir essa porta e esquecer este medo. Desejo que essa simples sugestão, e muito rápida, né, por causa do nosso tempo, te ajude de alguma forma. Parabéns, Anselmo, pelo seu programa. Gostei muito de conhecer o seu programa e acredito que com ele você poderá ajudar uma quantidade imensa de pessoas, os seus queridos ouvintes. Conte sempre comigo em qualquer assunto que eu possa ser útil. Um forte abraço para todos vocês, queridos ouvintes. Adriane, muito obrigado pela resposta. Se você quiser contactar a Adriane, é só entrar no Facebook, terapeuta Adriane Cardoso, ou pelo site dela, adrianecardoso.com.br. Ela trabalha com terapias holísticas e florais, ela é especialista em florais. Muito obrigado mais uma vez, especialíssima participação. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, né? Nós falamos de fobia, e para a próxima semana, se você já quiser mandar sua pergunta, nós vamos falar sobre compulsão alimentar e gordofobia, tá ok? Até espero vocês semana que vem, às 14 horas novamente, aqui na maxfm.com.br. Até lá, muito obrigado. Programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte. Apoio Cultural. AGF Projetos. Responsabilidade e compromisso com a sua obra. Zen Club, o seu app da saúde. Vem pro Zen Club. Delta Topografia e Projetos, 10 anos de qualidade. Reconversa.com.br, o blog da informação de Cotia e região. Vem conversar com a gente.
Você ouviu na Max FM, a número 1 de Cotia, programa Max no Divã, com o psicanalista Anselmo Duarte.